Estamos vivendo globalmente o fim de uma era em muitos sentidos. Um deles é a própria globalização, que não está lá passando muito bem e que pode deixar sinais em tecnologias que a gente usa o tempo todo, como a internet, que está ficando, pelo menos em alguns aspectos, menos conectada. Muitos países estão se isolando mais, um fenômeno que para a internet já recebeu o nome de Splinternet. E além disso, em uma época de tantos remakes baseados em nostalgia, a gente pode estar cada vez mais próximo do remake do ano do Linux, acredite ou não. Eu adoraria dizer que isso está acontecendo porque as pessoas não aguentam mais a deterioração de tantas ferramentas essenciais de computador que a gente usa e tanto assistente de IA, navegador, assinatura e sei lá mais o que sendo oferecido a cada clique goela abaixo. Mas o que tem amarrado essas duas tendências é uma mistura entre tecnologia e soberania, que só ganha mais motivo para crescer. E antes disso, para quem vai na direção contrária do isolamento e viaja, trabalha fora ou faz intercâmbio, esse episódio aqui tem o apoio de quem pode ajudar muito aí, que é a Revolut, que tem uma conta global com mais de 30 moedas e oferece IOF zero e spread zero. Só aí já rola uma economia de até 8,5% se comparado a cartões de crédito internacionais que cobram essas taxas e você paga praticamente o valor real da moeda. Deixa eu mostrar isso na prática aqui. Se a gente checar a cotação hoje, enquanto eu gravo, o dólar agora está a cerca de R$ 5,16. Quando eu abro o app da Revolut e faço a conversão, eu consigo ver que o valor cobrado por dólar é muito próximo ao valor real da moeda, com R$ 5,15. E isso é possível graças ao IOF zero e spread zero. E com o cartão Ultra que eu uso, tem até R$20 mil por mês de limite para trocar câmbio sem nenhuma taxa e ele ainda garante acesso ilimitado a salas VIP ao redor do mundo, além de 3 pontos por dólar gasto no crédito. Ideal para você que gasta no Brasil e quer aproveitar os pontos e os benefícios de uma conta global completa com pontos que viram milhas em companhias nacionais e internacionais e até gift cards de parceiros como iFood, Uber, Amazon e muitos outros. Aproveita que abrindo a sua conta Revolut, pelo meu link no Saiba Mais ou QR Code aqui na tela, você tem até R$200 de volta direto na sua conta. É só usar o seu cartão que você recebe dinheiro de volta nas compras dos primeiros 30 dias, seja no débito ou no crédito da Revolut. A internet nasceu com a premissa de uma rede de computadores que une centros distantes, mas ao mesmo tempo não é centralizada e é bastante horizontal. A grande rede que conectaria o mundo. Mas nem sempre ela é tão horizontal, nem sempre tão conectada. E parece estar ficando menos conectada daqui em diante, não mais. Aqui no Brasil a gente já está um tanto acostumado com um certo isolamento, pelo menos no caso de quem tenta consumir conteúdo de fora. Eu, por exemplo, não consigo achar um meio legal para o meu filho poder assistir a documentários da BBC que não estão em plataforma de streaming. Alguns até vieram para o Brasil e dá para encontrar um DVD, um Blu-ray usado. Mas no caso dos que não vieram, Blu-ray e DVDs importados custam um absurdo e eu ainda tenho que tomar muito cuidado com a área da mídia, o país de onde eu compro ou o país para onde aquilo foi feito, porque pode não tocar num tocador aqui do Brasil. E não dá para comprar a versão digital, que seria o mais fácil, porque eu não posso pagar com um cartão internacional do Brasil. Tem que ser um cartão do país de origem, de onde eu quero pagar pela mídia digital, Estados Unidos, Austrália, Inglaterra ou onde for. E eu quero pagar. Mesmo se eu quisesse assinar 10 plataformas de streaming diferentes ou mais para ter o maior catálogo possível, eu não tenho como ver no Brasil um conteúdo que está disponível de graça pelo player da BBC para quem está no Reino Unido e em outros lugares. E o mesmo acontece com vários mangás que só saem em japonês ou em inglês e só são acessíveis para quem está fora do Brasil, e imagino que o mesmo aconteça com jogos e séries e por aí vai. Eu tenho até um vídeo aqui sobre pirataria e a ética disso, comentando um pouco sobre o que acontece por trás. Mas, para voltar sobre barreiras. Algo nessa linha de barreiras geográficas para certos tipos de sites ou de serviços, essa segmentação da internet, que é a Splinternet, parece estar crescendo. Mesmo para os Estados Unidos, ou mesmo dentro dos Estados Unidos, onde sempre defenderam fronteiras abertas e cada um que brigue nos termos do livre mercado, o mercado deles, pelo menos, está cada vez menos livre. Carros elétricos chineses não podem ser vendidos nos Estados Unidos porque são superiores e seria um massacre. E isso não sou eu inventando não, isso é o que o CEO da Ford e o CEO da Tesla, sabe muito bem quem é, falaram. E agora, conforme empresas chinesas de software estão ficando mais competentes em desenvolver programas que concorrem e inclusive superam sistemas europeus ou norte-americanos, como o CapCut, como o Kita e o que mais vier, a resposta que os países que estão ficando para trás estão dando pode ser a mesma que os Estados Unidos deram para o TikTok.
Nos Estados Unidos, acusaram o TikTok de crescer muito porque ele tomou conta da mente das crianças, porque é uma plataforma muito viciante, a ponto de processarem o TikTok por danos à saúde mental de crianças e por violação de privacidade dos dados de quem vive nos Estados Unidos. Até o país que demonstradamente violou a privacidade de quem usa suas redes sociais, que são redes condenadas pelos efeitos em jovens, assumiu o controle e a distribuição do conteúdo do TikTok. Aí isso deixou de ser um problema. Para logo em seguida começarem a dificultar a circulação de conteúdo que critica o governo dos Estados Unidos dentro da rede que eles tomaram conta. Isso vindo do mesmo governo que aplicou tarifas no Brasil por, segundo eles, entre outras coisas, censurarmos conteúdo online das empresas dos Estados Unidos. E por muitos anos eles criticaram a China pelas restrições que os chineses impõem a empresas de fora que querem entrar no país e pelo isolamento da sua internet, que é barrada para empresas de fora e tem um grande controle do que circula internamente, principalmente críticas ao governo. E agora que eles veem empresas chinesas competitivas, restringem quem pode entrar no país e controlam o que circula internamente, principalmente críticas ao governo, enquanto nos acusam de estarmos errados fazendo isso. E nessa, o que pode acontecer são os países aproveitando esse exemplo para se isolarem mais e controlarem mais o que circula, fechando o mercado com uma justificativa conveniente, mas por outros motivos. Da mesma forma que cogitam barrar modelos de linguagem chineses, as IAs chinesas, com um desempenho próximo às dos Estados Unidos, mas com modelos mais abertos e menos dependentes de recursos que são controlados por uma ou duas grandes empresas que estão embrenhadas no governo dos Estados Unidos. O que é uma atitude que mostra que eles também podem estar ficando para trás nessa área, dentro daquela inversão do caminho da inovação que eu já comentei no outro vídeo comparando a China com o Vale do Silício atualmente. Mas o que está acontecendo com os europeus e com sistemas operacionais na Europa é um tanto diferente desse rolo dos Estados Unidos. Para os europeus, que estão acostumados a ser o centro do mundo e o ponto de partida de mapas e afins, a ter acesso ao conteúdo da BBC, exclusão de algo digital vira problema sério e indignação com a ousadia de quem tentou fazer isso. O clima entre a Europa e empresas dos Estados Unidos já não estava muito bom desde a denúncia do Snowden de que as agências de inteligência dos Estados Unidos, como a NSA, espionam os dados de quem passa pelas redes do país e por outras revelações como a espionagem da Angela Merkel, enquanto ela liderava a Alemanha. E o clima ficou ainda pior quando o vice-presidente dos Estados Unidos foi em solo europeu em 2025 fazer ameaças como ameaçar retirar o apoio militar da OTAN se os europeus continuassem tentando regular companhias dos Estados Unidos como o antigo Twitter. Se fizessem com o Twitter ou com a Meta o que os Estados Unidos fizeram com o TikTok. E essa relação terminou de azedar ainda em 2025 de um jeito bastante familiar pra gente. Imagine um francês conversando com funcionários da Microsoft, ou melhor, ouvindo o diretor de questões políticas e legais da Microsoft da França sendo questionado sob juramento no Senado francês, quando ele foi perguntado se poderia garantir que os dados de cidadãos franceses nunca seriam compartilhados com autoridades dos Estados Unidos sem autorização francesa. E a pessoa da Microsoft respondeu que não pode garantir que dados europeus serão protegidos acima do que o governo dos Estados Unidos mandar. Pode parecer só uma questão de privacidade, de quem deve dar ou não consentimento para o uso dos dados das pessoas do seu país, mas vai bem além disso. Porque meses antes desse questionamento, saiu uma outra notícia de que o Trump tinha ordenado que a Microsoft suspendesse o acesso aos seus serviços, como o e-mail e o Office, por pessoas do Tribunal Penal Internacional, porque elas tinham condenado o primeiro-ministro israelense por seus crimes de guerra em Gaza. A Microsoft alegou que não suspendeu esses serviços, mas que, atendendo ao pedido sem negar os serviços, acabou desconectando alguém que trabalhava no Tribunal Internacional. E que ela, claro, respeita muito a soberania dos países onde atua. Ou seja, mandaram desconectar, respeito vocês e não desconectei, mas caiu sem querer no processo. E aí, na incerteza do que de fato aconteceu, a pergunta no Senado foi bem direta para a Microsoft. A quem que você atende acima de tudo? O governo francês, se vocês estão atuando aqui na França, ou o governo dos Estados Unidos? E a resposta foi mais um motivo para o movimento crescente de soberania de dados. Uma vez que essa prioridade foi posta em xeque,
tudo daí em diante é diferente e todo mundo olha com desconfiança. Porque uma coisa é barrar o uso de dólares de um país inimigo, como fizeram com a Rússia depois da invasão da Ucrânia, como eu conto no vídeo sobre a valorização recente do ouro. Ou impedir a venda de uma tecnologia de ponta para um país competidor, como fizeram com a China, barrando as máquinas de impressão de chips, como eu conto no vídeo sobre a guerra dos chips. Mas o Tribunal Internacional fica em Haia, nas Terras Baixas, em plena União Europeia. Ou seja, inimigos e aliados entenderam que podem ficar na mão se contarem e dependerem de serviços essenciais providos pelos Estados Unidos, incluindo serviços digitais. De repente todo mundo ficou esperto que tem que desenvolver soluções próprias ou vai ficar sem opção quando a coisa apertar. E aparentemente ela pode apertar por muito pouco. Era para a tecnologia ajudar a romper barreiras, mas nesse caso, em alguns casos que são cada vez menos particulares, ela tem servido para criar barreiras artificiais que estão cada vez mais altas. Barreiras que criam novas vulnerabilidades e a possibilidade de que alguém pode remotamente desligar um serviço essencial do qual você depende. Como quando o Musk mandou desligar a Starlink da região em conflito da Ucrânia com a Rússia e deixou os soldados ucranianos sem comunicação. O que faz da situação algo sem precedentes em muitos sentidos, tanto pelo lado de um sistema tão crucial ser controlado de uma forma tão direta que ele pode ser ligado ou desligado de acordo com a vontade de alguém, ao ponto disso entrar como um dos fatores de chantagem, digo coerção, ou melhor, diplomacia, quando os Estados Unidos foram exigir, ou melhor, sugerir que a Ucrânia deveria ceder as suas terras raras em troca de apoio militar e estratégico, quanto pelo fato de que esse alguém é um civil e não é dos mais equilibrados, que tem por conta dessa tecnologia o mesmo poder ou mais poder do que muitos países. Ou seja, quem pensa em depender da Starlink para comunicação essencial precisa se preocupar com muito mais do que só a segurança de dados na rede. Precisa se preocupar se vai ter ou não conexão da Starlink quando realmente precisar, como demonstradamente já aconteceu e deu errado. O que os europeus viram, numa rápida sucessão, é que não é só a Rússia que controla um recurso estratégico, nesse caso, um recurso mais clássico, que é o gás natural da Rússia. Software e infraestrutura digital podem e estão entrando em pautas de negociação e o seu uso pode ser revogado do dia para a noite com um clique. Um martelo que é comprado continua cumprindo as funções de martelo mesmo se quem forneceu virou inimigo. Agora, software é um problema muito mais complicado. Pelo menos para as empresas de tecnologia, o resultado desse America First é que esse pode até ser o caso para quem vive nos Estados Unidos, mas para os europeus agora é soberania europeia first. Na imprensa, de longe, se discute muito sobre soberania de IA, quem pode ou não usar modelos de linguagem de ponta, os chips da Nvidia e por aí vai. Mas na prática, por questão de preço, autonomia, confiabilidade, doideira dos admins e muito mais, muitos países estão partindo para soluções próprias para o básico da infraestrutura digital. Só passando aqui de novo para lembrar que com a conta Revolut no Brasil você faz transferência, pagamento e tem rendimento de até 100% do CDI diariamente nos valores em real. E que abrindo a sua conta Revolut pelo meu link no Saiba Mais ou QR Code aqui na tela, você tem até R$200 de volta direto na sua conta. É só usar o seu cartão que você recebe dinheiro de volta nas compras dos primeiros 30 dias, seja no débito ou no crédito da Revolut. Depois da resposta clara e com grandes implicações do pessoal da Microsoft, o governo francês começou a optar por abandonar o Windows, o Office, o Teams e até Zoom em favor de Linux e mais software aberto nos sistemas públicos. Mesmo serviços de hospedagem na nuvem ou de IA devem ser iniciativas locais que mantêm os dados na própria região de origem. Estão partindo para outras formas de mandar mensagens e e-mails, saindo do WhatsApp, do Gmail e do Outlook. E o movimento francês anunciado é federal, só que até as administrações municipais também estão se organizando para fazer o mesmo. E outros países também. Digamos que ter o presidente de um outro país querendo colonizar a sua colônia, depois de você ajudar ele a espionar os outros, não pega muito bem nem para a Dinamarca. Aliás, o governo francês e sua turma, não só a Dinamarca. Em dezembro de 2025, 8 países europeus anunciaram lá em Haia, olha só onde, uma parceria de esforço para substituir empresas internacionais, vulgo empresas dos Estados Unidos, por soberania digital. França, Alemanha, Países Baixos e Itália, mais 4 países que vão acompanhar de perto essa transição, anunciaram que vão buscar alternativas para saírem não só da dependência de empresas de governos de fora, mas também da manutenção dependente de uma ou poucas empresas que controlam preço e fornecimento e muito mais, como o relatório europeu de ciberdependência apontou. Esse relatório, de dezembro de 2025, repara no timing, 2025 também,
levantou dependências e riscos da administração digital de dados europeia e apontou problemas familiares para qualquer departamento financeiro ou de TI de empresas. Eles concluíram que as empresas dos Estados Unidos dominam quase todos os setores digitais, fazem contratos de exclusividade e de longo prazo, contando com soluções proprietárias e com sistemas interdependentes que tornam muito difícil trocar ou sair dessa dependência e, no processo, suprimem concorrentes europeus. E aí o resultado é que, além da Microsoft, que foi citada nominalmente por conta da treta no relatório, com a história toda do Tribunal Internacional, mostraram que a Europa depende majoritariamente de serviços de nuvem de outras empresas também, como a Amazon, de software corporativo de empresas como Oracle e IBM, de sistemas operacionais como Windows, iOS e Android, busca no Google e por aí vai, todo mundo vinculado aos Estados Unidos. Então, em risco. E como não confiam mais nos Estados Unidos, nas palavras de uma parlamentar finlandesa, vão buscar saídas próprias. O que no estilo europeu quer dizer contar mais com empresas locais e com soluções mais baseadas em software open source, ou seja, de código aberto, que são aqueles aplicativos que não são proprietários de um grupo ou de uma empresa e com os quais todo mundo pode colaborar, de maneira que podem contar com a comunidade toda de software livre para contribuir e o que desenvolverem por lá pode ser compartilhado para todo mundo. Com tanto dinheiro, infraestrutura e mais sendo alocados, ter alternativas melhores para softwares que, apesar de pagos e caros, estão cada vez piores, seria um bom ganho até para quem está aqui de fora. De um lado, as empresas dos Estados Unidos estão sendo mordidas por empresas do inimigo mais competitivas. E do outro, quando pressionaram aliados a favorecerem os seus, o tiro acabou saindo pela culatra e uma medida que era para punir um órgão que condenou genocídio, que parecia um ataque preciso e simples de fazer para incomodar, vai acabar saindo muito cara para as empresas dos Estados Unidos que estão perdendo clientes com grandes carteiras enquanto fazem um investimento insano em data centers para IA, que até aqui só tem gerado gastos e não tem lucro previsto no horizonte para cobrir esses gastos. E quem vai acabar ganhando emprego e trabalho em TI são os europeus, enquanto desenvolvem uma infraestrutura digital mais próxima de uma infraestrutura que, se não for pública, vai ser muito mais próxima disso do que qualquer assinatura da Adobe jamais seria. Quem diria que o que parece ser a maior resposta para a enxitificação da nossa vida digital viria disso aí e que tudo isso ia acontecer com esse movimento de soberania com ares de CCE e SERPRO acontecendo na Europa. Eu ainda fico absurdado como quase qualquer tema de tecnologia atual que eu escolho para tratar, de chips a redes sociais, de carros a baterias, de drones a terras raras, invariavelmente cai nessa dinâmica de Estados Unidos versus China e Europa sambando aí no meio e a gente olhando aqui de fora. E como isso ressoa com experiências até bem antigas aqui para nós. Se você quiser outras conversas como essa, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você recebe os vídeos regulares e o Não Ficção, nosso podcast de ciência do dia com especialistas, com inclusive ótimas conversas sobre dinâmicas de tecnologia com os Estados Unidos e com a China. E um easter egg, para quem ficou até aqui o final, eu achei que esse lance da Merkel ser espionada e agora estarem propondo uma internet mais isolada e independente dos Estados Unidos, com soberania, com empresas próprias da Europa, parecia um pouco familiar com alguma coisa que a gente já passado aqui no Brasil. Aí eu encontrei essa reportagem de 2013 da Associated Press falando da Dilma também ser alvo de espionagem pela NSA e por isso mesmo propondo uma internet brasileira menos dependente de empresas dos Estados Unidos e de companhias como Facebook e Google, puxando de repente um cabeamento direto para a Europa, para fazer uma comunicação sem passar por eles, com dados armazenados localmente aqui no Brasil, com serviço de e-mail próprio que não dependa deles, com comunicação por satélite própria para militares. E por parte da reportagem da Associated, de quem eles entrevistam, eles descrevem como isso poderia levar a uma fragmentação da internet global, como isso acabaria com a expressão livre de todo mundo, como isso seria construído com uma interferência de governos que não deveria acontecer, que deveria ser mínima, e como isso ia destruir a inovação na internet. E aí, mais de 10 anos depois, essa é a grande resposta de inovação europeia depois de tomarem uma rasteira. Mas enfim, eu não acho que nem quem ganhou ou quem perdeu, nem quem ganhou nem perdeu, ganhou ou perdeu. Nessa aí, sem preparo, todo mundo perdeu mesmo.